bem? Começando mais um Gordão Ermitão. Hoje, dia 16 de janeiro, terça-feira. Dia 16 de janeiro, terça-feira, episódio número 8. Já fiz 2 vezes esse começo e eu não decoro. Episódio número 9, não é 8. Episódio número 9. Estamos aqui com mais um programa para essa semana, tá? Bom, começando aí, já pedindo para você sempre dar uma força no nosso trabalho, não, no nosso projeto aqui, Gordões contra o Tsunami, que faz parte, o podcast faz parte dessa rede, tá? Então a gente tá querendo emplacar essa rede que tem vários podcasts. Ontem, segunda-feira, teve o primeiro vídeo convidado com o Jeff Bezos. Jeff Bezos é o programa que a gente faz lá no YouTube. Lá com vídeo bonitinho, tudo no YouTube, mas também tem aqui no Spotify, então você pode acompanhar qualquer um dos dois, tá? Você pode acompanhar qualquer um dos dois, mas dá uma força lá no YouTube de preferência, tá bom? Então, esse o recado, aqui tem muito recado, daí fica dando recado e já perde já metade do podcast só dando recado, mas enfim, é isso daí. Vamos começar essa bagaça. Eu tô mais perdido. Eu vou te falar, eu tô mais perdido do que não sei o quê. Por quê? Porque eu tirei o meu pedestal aqui da mesa e eu tô segurando o microfone. Eu tô parecendo sei lá, meu. Eu tô parecendo ou um pastor ou um irmão da igreja que pede oportunidade com o microfone na mão, ou um stand-up muito ruim. Que eu tô segurando o microfoninho. Hoje não tem vídeo de novo. Raramente vai ter vídeo aqui no Gordão Ermitão, tá? Mas vai ter alguns episódios que vai ter. Mas raramente vai ter, tá? Então você não vai ver eu pagando esse micro. Muito ruim, desconfortável ficar segurando o microfone assim, cara. Mas estou segurando o microfone porque eu tô meio perdido, tá? E vocês, como é que vocês estão? Tô muito bem, cara. Tô muito bem. Essa semana que passou aí, voltei a treinar pesado, entre aspas. Eu tô indo treinar com o Júnior lá do estúdio lá da estúdio não, da LT Corporation. Ele é o funcionário lá. E aí, como o meu trabalho é perto da LT e do estúdio do Já Podcast, que é o estúdio que a gente faz o Jeff Bezos, é tudo ligado, todo mundo ali faz tudo junto. Então no final do meu serviço eu passo lá e a gente vai na academia. A gente bolou essa e ontem foi o segundo treino. Então ele tá seguindo uma ficha de treino lá que eu não tô acostumado, sabe? Então tem uns exercícios que eu não tô acostumado. Sabe como é que é, né? Você que faz academia aí, você vai concordar comigo. Quando a gente faz muito tempo na academia, a gente deixa de fazer alguns exercícios que a gente não gosta. E é nesses que, na verdade, a gente tem que fazer, porque é esse que você tá... Se você não gosta, é porque você tá sentindo dificuldade. Se você não tá sentindo dificuldade, é porque o seu músculo ali não tá rolando. Tipo, a tríceps testa. Tipo assim, tríceps francesinha. Tríceps francesa. Por que francesinha? Francesinha é a unha, pô. O que você tá falando, Rafael? Enfim, aí como a gente tá seguindo uma ficha de treino lá que ele bolou lá, ele descolou com alguém, eu falei, não, eu faço junto com você. Eu tô quebrado, tô totalmente quebrado, mas tô muito bem. E é assim que estamos nessa semana, tá bom? Que mais, cara? Bom, treinando, começou o podcast, a gente tá quebrando um pouco a cabeça, eu e o Gordão Josué, para já marcar a próxima gravação. Não é fácil a gente chamar convidados, a gente já sabia disso, mas tá tomando um pouco mais de tempo do que... Porque a gente ainda não pegou as manhas, né? Não pegou as manhas, espera um pouquinho. Mas assim que a gente pegar as manhas, a gente já vai começar a entrar no eixo aí. Provavelmente o Gordões contra o Tsunami e o Gordão Ermitão, que é o nosso podcast daqui do Spotify, vai dar uma melhorada, porque agora a gente não tá realmente com cabeça. Eu, por exemplo, eu não trouxe nada, eu vim aqui só falar no microfone e... porque esse é o podcast, mas eu tava conversando com o Josué, a gente tem que parar um pouco disso, sabe? É assim mesmo. Eu não sei, porque inclusive é um bom assunto pra eu entrar aqui, porque eu consigo render nesse assunto, vou até entrar. Quando começou essa onda de podcasts no Brasil,
Aí tem essa onda de mesa cast, né? De tipo, que a gente fala mesa cast. Que chama um convidado lá e fica conversando, sem pauta, sem nada. Tudo bem, essa parte eu entendo. Só que isso vira uma muleta. Eu acho que vira uma desculpa. Tem que tomar cuidado para não virar uma desculpa pro cara não se preparar para as coisas. Por exemplo, eu chegar aqui totalmente sem nada preparado e começar a falar do nada. Não é assim que... Eu acho que não é assim que deveria funcionar, entendeu? E, na verdade, os melhores podcasts que vocês curtem aí, por mais que seja... Pode ser aí da mainstream, que é modinha e tudo bem. Não é assim feito nas coxas, entendeu? Eu acho. Então, eu tenho essa teoria de que não é feito nas coxas. Então eu chego aqui sem nada, quando eu chego aqui sem nada, ou sem um plano B, alguma coisa, não vou falar uma pauta. Fala assim, não, podcast não tem que ter pauta, tudo bem. Mas você tem que ter se você não tem o assunto, pelo menos você tem que ter eu tava conversando com o José, a técnica de conseguir esticar o assunto, ou se não, a gente fala o render, né? Mas a técnica de tentar não jogar logo fora a ideia, entendeu? Segurar na ideia porque pra quem tá escutando, eu escuto bastante podcast, eu acho que é meio chato, o cara entra num assunto e dali 2 minutos ele já saiu e dane-se. E isso tem acontecido comigo, e eu acho que isso daí isso tem acontecido comigo, acontece em outros podcasts, num podcast grande, acontece também, mas isso eu acho que é imaturidade e é uma coisa que tá começando a fazer agora, entendeu? Então o gordão aqui agora tá nessa de estudar como o pessoal faz. Pegar dicas, escutar os podcasters famosos falando como que eles... a gente deixa o convidado assim, ou se não... quando acontece isso, o que faz? Eu sei que não tem o que estudar, é difícil de estudar, mas tem bastante material na gringa, em inglês, de podcasters grandes, dando várias dicas. E eu tava escutando isso, tá? Daí eu tava conversando com o Gordão, domingo, depois do Gordões contra o Tsunami, a gente ficou conversando quase mais 1 hora e pouco, só falando sobre isso. E eu tô meio encucado com isso essa semana. Eu sei que é um encucado bom, sabe? Porque no final das contas vai dar uma melhorada. E como aqui é o Gordão Ermitão, eu posso falar sobre isso. Eu não vou ficar falando sobre isso no Gordões contra o Tsunami, mas... eu acho que dá pra melhorar. E a gente tava até conversando no depois em off, tipo assim, porque eu tava falando, muitas vezes a gente escuta, olha as coisas que a gente mesmo fez e fala, não, tá bom, não, até que não tá ruim. A gente olha com o olho, assim, a gente passa pano pra gente mesmo, entendeu? E eu não... Tá, mas se você não fizer isso, você vai ficar noiado e aí você vai ficar mal. Tudo bem, mas acho que tem que ter um balanço aí. Não é olhar o podcast que eu fiz do Gordão Ermitão e olhar lá e falar, não, até que não tá ruim, até que o cara conseguiu falar bem, até que eu não gaguejei muito. É sempre olhar desse jeito. É uma coisa boa? Mas se eu tiver a consciência de que eu tenho que melhorar ainda. A partir do momento que eu falo desse jeito e não procuro uma melhora, que seja um estudo, que seja alguma coisa, não sei ainda. É que não tem um manual de como melhorar, entendeu? Mas se o cara pelo menos não tem essa vontade, eu acho que ele só tá alimentando o próprio ego só pra falar, até que não tá ruim, eu sou melhor que esse. Aí se compara com fulano, eu não vou falar aqui, mas por exemplo, nossa, o meu podcast eu tô falando sozinho lá, mas é melhor do que por exemplo, eu posso falar do Josué, né? Josué, a gente tem podcast só. Eu acho que aqui na região, aqui no Japão, acho que deve ser os únicos, se não forem os únicos, dá pra contar nos dedos da mão, podcasts solos que você faz assim, falando sobre algum assunto, ou se não assim, sem pauta. Eu não sabia quer dizer, eu sabia que talvez eu falaria sobre isso, mas dependendo, eu poderia falar de outra coisa e
E assim vai. Não tem uma pauta que vou colocar um título que vai ser matador. Não, é simplesmente tipo é um monólogo, cara. E você tem pouco, assim. Se não for os únicos, se a gente não for os únicos, tem pouco, tá? Então, eu posso comparar, por exemplo, com o do Josué e falar assim, não, meu podcast, pelo menos o do Josué, nossa, ele gaguejou, nossa, ele saiu muito do assunto. Quando você olha do terceiro, de outra pessoa, eu consigo dar o pitaco, certo? Aí quando você olha o seu mesmo, se você não tiver esse olho crítico, eu acho que é um pouco de preguiça, sabe? E como eu falei, sei lá, como eu falei nos podcasts anteriores, eu falei assim, ó, eu vou ficar bom nisso aqui, de falar, de gaguejar menos, de tentar não deixar buraco. É puxado mais pro humor, mas eu não sou humorista, entendeu? Mas posso estudar alguma coisa pra pelo menos, sabe, aprender o timing de algumas coisas, estudar pelo menos o básico. Pra não ficar um cara só querendo fazer graça que não tem ideia nenhuma, não tem referência nenhuma. Eu tô falando isso porque eu falei no... Eu tô falando porque eu falei. Eu falei nos podcasts anteriores que eu fico bom no que eu vou fazer. Só se vai fazer sucesso ou não, tudo é outro. Eu estudo. Tudo que eu aprendi foi estudando sozinho, tipo, aprendi a tocar instrumento sozinho. Sozinho que eu falo assim, eu corri atrás do estudo. Eu estudei. Tive professor, mas eu corri atrás. Não é um negócio que... Você entende o que eu tô falando? Por exemplo, aprender a falar outra língua, falar japonês. Teve livro, teve alguma coisa? Tá, pode ter tido, mas eu corri atrás, entendeu? Tinha o interesse, é isso que eu tô falando, tem o interesse. Quando eu tenho interesse pela coisa, que agora eu tenho interesse aqui sobre podcast, sobre falar, sobre tentar manter uma coerência ali na linha de pensamento que você tá e tentar fazer um conteúdo que dá pra escutar, pelo menos sem ser maçante e sem ser também muito parecido que tá muito querendo dar liçãozinha de moral e também sem parecer que é muito querendo ser Zé engraçadão. Aqui no Ermitão eu queria levar mais desse lado, entendeu? Então hoje o papo tá mais sério sobre como construir, entendeu? O podcast. E aí, o podcast que a gente faz, que é o Gordões contra o Tsunami, que a gente faz em ligação, eu já percebi que a pegada é um pouco diferente. Pelo fato de ser ligação, tem ali 1 segundo de delay, então tem que ter uma pegada diferente, tem que ter mais ali um treino diferente, um estudo diferente. Não posso sair falando, tem que entender o tempo que eu posso fazer jogar alguma coisa, algum assunto ou alguma frase na mesa, na roda, que fala assim, jogar na mesa, pro Josué, por exemplo, agarrar, levantar a bola, que a gente fala de levantar a bola pro cara cortar. Enfim, é um timing, e no Jeff Bezos é outro. Então, editando também os vídeos do Jeff Bezos, que a gente fez já com 4. Foi a primeira gravação? Foi a primeira vez que eu e o Josué fizemos pessoal? Foi. Mas, se desde o primeiro eu já fico cortando, fazendo os cortes e falando assim, até que não tá ruim, né? Aí é a hora que eu acho que perde a graça, sabe? Porque ficar famoso, fazer números, esse tipo de coisa, tá legal. Se fizer, ótimo, eu quero pra caramba. Mas mais do que isso, eu quero fazer um negócio que um podcast que quando eu escuto, por exemplo, eu escutar pra fazer pra checar, pra ver se tá bom, porque eu não ando escutando os podcasts, tá? Esses dias, ontem eu escutei o podcast que a gente gravou domingo, do Gordões contra o Tsunami. Aí eu tive alguns pontos, falei, não, aqui foi legal, não, aqui, tá vendo, aqui eu derrubei muita bola. Aqui, ó, o Josué poderia ter feito isso. É lógico que não adianta eu ficar falando do lado dele, eu vou tentar descobrir o que eu posso ter feito quando ele fizer tal coisa. E eu conversei com ele sobre isso também, pra ele dar uma escutada mais clínica. Aí depois ele me deu um feedback, falou, realmente, Gordão, aqui. Mano, não tá ruim, mas poderia fazer assim. Então, cada um tem um jeito de lidar com um aprendizado. Mas no caso, eu sempre fui assim com música.
Sempre fui assim com a língua. Por exemplo, quando eu tava aprendendo assim, não sou fluente em japonês, mas quando eu tava tendo meus primeiros contatos com os japoneses, que foi quando tinha a banda, tudo, eu falava uma palavra errada. Agora até esqueci a palavra. Eu falava uma palavra errada e eu falava isso há muito tempo errado. Só que o japonês entendia. Aí um dia uma menina que era do time lá que a gente fazia música, ela falou assim, nossa, acho engraçado quando a gente tinha um podcast, cheguei a ter um podcast, tinha um podcast da banda, eu não falava nada, mas eu tinha o meu microfone lá, a gente gravava, e aí um dia nesse podcast ela soltou isso, falou assim, o legal do Rafael é que ele fala errado, mas é engraçado, tipo, ela quis falar assim, mas é bonitinho, tipo assim, não de bonitinho, tipo, assim, entendeu? Aí, na hora eu já, peraí, não, eu falo o que é errado? Aí ela falou, não, você fala assim errado. E não se fala assim. Aí eu falei, não, peraí. Não, tudo bem. Você acha o que você acha, você achar que é engraçado, você achar que passa, tudo bem, mas o errado é o errado. Se tem um jeito certo de fazer, eu quero fazer o jeito certo. Aí, depois disso, depois desse podcast, depois que gravou, eu falei com o pessoal lá que tava junto na mesa, conversando com o pessoal. Falei, pessoal, eu quero só pedir um favor pra você, porque é o pessoal que na época era mais pessoal da banda, junto com... Tinha 2 bandas. Enfim, tinha uma galera, tinha umas 10, 12 pessoas, era o time. Aí eu falei, pessoal, é o seguinte, se eu falar alguma palavra errada, falar alguma coisa errada, você ensina, você me corrige, não deixa eu falar errado, não. Porque eu não quero ter essa colher de chá, entendeu? Tem um jeito certo de fazer, Então, eu não quero me dar essa colher de chá, por exemplo, também aqui no podcast. Tudo bem, eu escutei aqui, essa parte não podia ser mais fluida, podia, mas é a primeira gravação. Mas aqui do Japão eu sou o melhor. Mas aqui o Japão você é melhor, tudo bem. E eu nem acho isso, tá? Pode estar escutando aí, pessoal que tem podcast, pode escutar e pode pegar. Nem acho isso, mas, por exemplo, eu posso falar isso, mas eu tô comparando, sempre eu tô colocando a régua mais baixo, tipo assim, sempre eu tô colocando o obstáculo mais baixo pra eu poder pular e falar assim, nossa, consegui ganhar medalha de ouro. Só que, na verdade, na Olimpíada Ferrada, o salto com vara, ele é 30 metros pra cima, não é 3 metros, entendeu? Aí eu coloco ali o salto com vara de 3 metros, e eu pulo, eu passo pro outro lado e falo assim, aí, tá vendo? Eu consigo. E aí isso eu acho que não é legal. Eu acho que não é legal. Quer dizer, não é que... tudo bem quem faz, mas pra mim não rola, entendeu? Então, esse é o Gordão dessa semana. Escutando alguns podcasts que eu mesmo gravei, aqui do Gordão Ermitão, escutando no Gordões contra o Tsunami, escutando muito podcast solo de americano, ou se bem que podcast solo no Brasil só tem muito poucos. Então eu escuto também e tentando ver o que eu posso fazer para a próxima gravação que tá chegando aí já do Jeff Bezos. E quando chegar essa gravação eu quero estar mais fácil de ser feito. Porque assim, o Josué falou assim pra mim, só não fica noiado com isso daí, porque não sei o que, né? Eu entendo o que ele quis dizer pra mim, tipo, se não fica, né? Mas todo aprendizado de um negócio novo, eu acho que é assim, entendeu? Quando eu aprendi, de novo, é que eu fico fazendo analogia, mas quando eu aprendi música, quando eu tocava, eu nunca aprendi música numa escola 100%, tudo. Então eu vou aprendendo as coisas conforme vai precisando, entendeu? Então eu aprendi a tocar porque eu gostava, aí toquei na igreja, aí na igreja eu precisava tocar, nunca precisou tocar acorde meio diminuto, nunca precisou tocar um diminuto. Pra quem entende de música um pouquinho vai entender isso. Raramente. E aí nesse dia, raramente, quando chegou esse raramente, eu não sabia. Aí eu fui lá, aprendi e agora eu sei porque precisou. E aí comecei a tocar em banda, comecei a tocar como músico de suporte para alguns artistas aqui do Japão,
underground, mas um pouquinho famoso, tudo. Já toquei pra algumas pessoas. Então chegava ali, Rafael, você vai tocar para ajudar, que é suporte, né? Tipo, fazer tocar o violão pra ser músico suporte de alguém, você tem que ter tudo escrito em partitura. Vai chegar a partitura pra você precisa tocar perfeito. Aí eu falei, putz, até agora eu nunca li partitura. E aí tive que aprender a ler partitura o suficiente pra tocar com um artista, com um músico, um cantor daqui. Então, quando foi as primeiras apresentações, lógico, tava nervosão e errei e deu bosta, tudo bem. Mas depois eu já tava lendo a partitura e tava automático já, sabe? Eu olhava para a partitura, tocando lá e é muito louco. Pra quem entende de música vai entender. Eu já lia 16, por exemplo, 16 compassos pra frente. Então eu bati o olho ali, tá. Então ia curtir o show. 16 compassos, pra quem não sabe, dependendo do andamento da música, é bastante tempo. É tipo uns 40 segundos pra mais. 30 segundos pra mais. Aí 30 segundos numa música de 2, 3 minutos, se você perceber bem, é bastante. Então você bate o olho ali, já lia 16 compassos e curtiu o show. Só que no começo, o pessoal falava a mesma coisa. Rafael, não fica encanado, não fica noiado, né, de ler a partitura, porque você não vai conseguir curtir o show e curtir a plateia, curtir o público, e isso perde o feeling, a alma do negócio, que é tocar no final das contas, tá? Tenta decorar a música, tá? A gente tenta decorar a música, mas o certo tá ali a partitura tá ali pra não ter nenhum erro. Porque quando você vai tocar pra ser músico de suporte de alguém, pelo menos aqui no Japão, você tem 1 ou 2 ensaios só pra não ficar caro o cachê, entendeu? Você tem o seu cachê e tem um ensaio e é 1 ou 2 só e olha lá. Agora, quando era minha banda, não tinha partitura, porque aí é a minha banda, a gente ensaiava toda semana, tudo. Agora, entendeu, né? Vocês entenderam. Então o pessoal falava isso pra mim, não fica noiado pra tocar, porque você vai perder o teu feeling. Tudo bem, mas isso daí não pode virar uma desculpa eu não posso, eu acho assim, não posso usar isso como desculpa pra o dia que eu errar a nota e o cara fala assim, Rafael, você olhou, não lê a partitura lá, tá na partitura, pô. E aí eu não posso chegar pro cara e virar assim, não tava olhando a partitura porque eu não quero perder meu feeling, isso daí é desculpa. Então, enfim, eu aprendi um jeito que eu lia e tentava não perder o feeling ao mesmo tempo, que existe esse jeito, entendeu? Que eu era bom pra caramba? Não, mas eu era o suficiente, entendeu? Então, precisa tomar cuidado. Eu preciso tomar cuidado com isso, mas ao mesmo tempo eu sei que isso faz parte do aprendizado, entendeu? Eu vou ficar noiado, eu vou errar, vou fazer, mas uma hora vai ficar automático. E na questão do podcast que eu posso passar aqui pra vocês, que eu vi muito conteúdo americano, eles falando, tipo, sobre improviso, sobre... por exemplo, é que nem tudo aqui precisa ser verdade o que eu falo. O que importa é o resumo final, o ritmo que ficou, o final é a pessoa escutar, entendeu? Então, às vezes pode ser que você pode contar uma mentira, às vezes isso é tudo improviso. Às vezes pode ser que você tá contando uma história que, na verdade, foi de outra pessoa, você fala que é sua. É tudo improviso. Então, como o Jeff Bezos é parecido, ele é parecido, não, ele por que eu falei parecido? Ele é voltado pra comédia, pra humor, pra fazer palhaçadinha. Tudo bem, vale tudo, entendeu? Principalmente isso. Então, vou tentar implementar isso daí de, putz, não tá rendendo. Por exemplo, o convidado falou isso. Putz, eu posso esticar esse papo se eu falar isso. Tá, mas peraí, isso daí não é verdade. Isso daí não é verdade, isso daí é a história do meu tio. Putz, eu vou ter que falar do meu tio. Mas era mais legal se fosse comigo. Aí, né, se você não tem técnica, você fala, não, e meu tio, aí você já muda, já quebra. Só de você ter falado meu tio, já não é mais tão legal. Então é essa hora de você ter
essa jogada de falar assim, não, eu também uma vez, eu tava lá, não sei o quê, e você fala uma história, é um negócio pequeno, mas só esse negócio pequeno já é uma técnica. E essa técnica tem que vir... no começo eu tenho certeza que vai vir errado, que eu vou fazer errado, mas uma hora vai ficar bom, entendeu? E eu tô nesse ponto. Eu só preciso tomar cuidado, eu acho, de não ficar pegando muita informação e tentar... Sabe aquele cara que começa a tocar... De novo, vou falar. O cara começa a tocar algum instrumento e ele já quer tocar a música mais difícil, e sendo que ele não aprendeu nem a fácil, entendeu? O cara começa a tocar guitarra, ele começa a aprender a fazer alguma pentatônica, algum solo, alguma coisa. Ele já quer tocar a música mais difícil do Dream Theater, do Angra. Ele já quer essa. Ele não quer aprender uma musiquinha mais básica, que ele vai conseguir tocar 90% parecido, igual, vai conseguir curtir. Não, ele quer tocar o mais difícil e fazer 20%. Aí que precisa tomar cuidado. Então a gente tem que estar ciente disso. Mas... eu queria chegar num ponto que eu pegasse o meu podcast aqui, do Ermitão, eu pegasse o meu podcast lá do Gordões contra o Tsunami, eu pegasse o podcast do Jeff Bezos e eu colocasse do lado dos podcasts que eu tenho de referência. Não é cópia, é referência. E eu falar assim, não, lógico, nunca vai ganhar, cara. Você nunca vai ganhar, mas você põe de referência. Quando eu comecei a trabalhar com áudio também, que foi justo... puxado da música, eu comecei... Minha banda nunca teve CD. Eu falei, por que não tem CD? Porque é caro ir no estúdio, gravar. E depois tem que pagar mixagem, que é muito caro essa mão de obra. Eu falei, eu vou fazer essa bagaça. E aí eu fui aprender. Tem um negócio que chama referência, track de referência. Então, por exemplo, você tem uma música, você tá mixando ela, já tá pronta, já tá tudo pronto. Você pega uma outra música de um artista famoso da sua área, da sua região. Então, por exemplo, região que eu faço do timbre ali, de região de timbre. Como é que eu vou falar não é nem do gênero, porque o gênero pode ser... Você pode muito bem estar fazendo uma música de rock e pegar de referência uma música de rap. O que eu tô falando é do espectro de áudio. Enfim, aí você pega uma música super produzida, super ferrada, tipo, milhões e milhões de dólares, só artista ferrado, vai pegar só cara ferrada e vai pegar sua musiquinha que você gravou no seu violãozinho podre, no seu microfone podre, no seu computador podre, com sua voz podre, e vai colocar do lado e você vai tentar mexer o possível para na sua cabeça, em algum lugar, você falar assim, tá parecido. Mas lógico que tá uma bosta. Mas você fazendo isso, pelo menos ela ficou melhor do que você ficar cego, andando cego. Entendeu? Então tem muito de referência nisso também. E eu acho que isso se engloba em tudo. Nossa, o Rafael agora disparou pra lá. Eu quando comecei a aprender a falar japonês, lógico, eu sempre fui curioso. Curioso não, eu sempre corri atrás, porque eu queria aprender. Quando você quer uma coisa, você vai lá e faz. Tinha um meu amigo, Tadashi, eu ficava perguntando pra ele, como que fala isso? Como que fala aquilo? Como fala isso? Como fala aquilo? Só que como era amigo de fábrica, eu não ficava o dia inteiro conversando e raramente ia até eu só perguntava pra ele como é que fala, mas não tinha um momento que tava ele e um japonês, por exemplo, pra eu ver ele conversando com um japonês. Isso foi acontecer depois que eu tive a banda, que tinha o Thiago, que ele nasceu aqui, ele não sabe nem falar português direito, que é o guitarrista. Eu via muito ele conversando com o vocalista da banda, da minha banda, que é japonês tudo. Lógico, eu já sabia falar um japonês bem, mas foi aí que deu uma melhorada, foi quando eu comecei a ver ele falando com o japonês, que agora eu tinha uma referência. Agora eu tinha uma referência de um brasileiro falando, por mais que ele nasceu aqui tudo, eu tinha uma referência de um brasileiro como que ele fala com o japonês. Então, eu copiava o jeito que ele falava, copiava tudo, copiava o jeito que ele falava. Tem palavra que ele falava que eu não sabia nem o que era, eu falava parecido o som, e depois descobria que tinha uma letra errada. É mais pelo som e pelo... Mas
ia, entendeu? Tinha coisa que eu via, anotava e depois pesquisava pra ver como é que falava certo. O Thiago morou muito tempo em Osaka, então ele falava bastante misturado com o sotaque de Osaka, então eu também comecei a falar assim, ninguém entendia por que eu falava com... Aí o pessoal entendia, o Thiago que ensina ele. E aí depois o Thiago voltou pra Aichi, ele perdeu isso daí, começou a falar mais de Nagoya. Aí eu perdi também junto, por quê? Porque eu sempre... Se eu falava... Quando a gente tava em show com a banda ou em estúdio, se eu falava 100 palavras, no mesmo ambiente o Thiago tinha falado 1000. Então essas 100 eu roubei dele, entendeu? Nunca eu era o principal. E aí vai indo de 100, passa pra 200, depois passa uma hora, já tava conversando, já chegou a hora que tava só eu e o vocalista viajando daqui até Tóquio, conversando o caminho inteiro, entendeu? Sempre você tem que ter a referência. Então eu acho perigoso a gente chegar, agora que a gente tá começando um projeto novo, eu tô me sentindo animado pra fazer, a ficar correndo sem nenhuma de venda no olho, só achando que não, tá bom assim, os caras falam que tá bom, não vamos ficar de boa. Tá, é perigoso também. Ao mesmo tempo que é perigoso você ficar, não, eu vou ser famoso que nem o Podpah, eu vou ser famoso. Não, isso daí é perigoso também. Mas, entendeu, né? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Então esse daí é o assunto que eu entrei. Por que eu entrei nesse assunto, bicho? Porque eu fiquei conversando muito tempo com o Gordão, isso daí, Josué, e ele entendeu o meu ponto de vista. Cada um eu e ele, a gente vai ter approaches diferentes, tanto é que as nossas referências são diferentes, mas é assim, ele passa o que ele aprendeu, eu passo o que eu aprendi, e a gente tenta rolar ali junto os podcasts, porque tem 2 podcasts que a gente faz junto, né? Que é o Gordão contra o Tsunami e o Jeff Bezos. No Jeff Bezos a gente já tá entendendo que a gente vai ter que ter um jogo de cintura muito maior do que no Gordão contra o Tsunami, porque o convidado pode ser que ele não tá rendendo muito, e aí essa hora a gente vai ter que ter algumas cartas na manga, algumas técnicas pra pelo menos segurar ali o programa. Então, na semana a gente já tá conversando bastante. Se tal pessoa vier e tal pessoa falar isso, a gente podia levar pra esse lado. Tá. Então a gente não a Deus dará que a gente vai chegar na gravação. Então, eu peço pra vocês terem paciência com os nossos podcasts aí da rede, que vai ficar bom, vai ficar bom. A gente vai levar num nível que, se depender da força de vontade que a gente tem agora, da vontade de fazer e do estudo, a gente vai chegar num nível bom, cara. Só dá uma seguradinha aí. Agora, se depender, por exemplo, de beleza, aí ferrou. Por que eu falei isso? Porque os puta 2 gordo feio. Mas se depender só de entender como funciona, analisar, pode ter certeza que da minha parte vai dar uma melhorada boa, entendeu? Porque agora entrei nessa vibe. No começo tava, não, vamos tentar fazer. Agora já consegui fazer até aqui, então o próximo passo é daqui até aqui. Então, é isso, tá? O nome desse podcast é Um Passo de Cada Vez, mas sempre andando pra frente. Nossa, que nome podre. Não, vamos pensar. O nome desse podcast putz, não sei. Tá vendo? Quando você força você a pensar, quando você não fala nada, tem que ser natural. Aí é a hora que você fala, não, tem que ser natural. E aí é a hora que vira esse papinho, e é a hora que o cara chega aqui sem ideia nenhuma, sem nada, sem força de vontade nenhuma, e fala, não, vai cair do céu. Não cai do céu, tá vendo como não cai do céu? Eu quis inventar o nome do podcast, eu achei o primeiro uma bosta. Aí eu falei, não, o segundo vai sair. Claro que não sai. Por quê? Porque não cai do céu. Não cai do céu, entendeu? Você tem que correr atrás. Então, espero que essa mensagem, sei lá, você que tá escutando aí, poucas 30 pessoas que escutam aí, quando escutar isso daqui, não fica tentando entender que isso daqui é só um papo só meu, comigo mesmo. Entende que se isso ajudar alguém, por exemplo, de, tipo assim, pô, realmente, no
no que eu tô querendo fazer da minha vida, na minha, sei lá, você gosta de jogar futebol, alguma coisa, tá, você gosta de jogar futebol, pô, tem uma preparação, entendeu? Por mais que essa preparação pode ser natural até, pode ser porque você gosta, a preparação é assistir o jogo, a preparação é, sei lá, bicho, comprar uma camiseta, é uma preparação. Nada você faz sem preparação. Inclusive, em japonês é falado jumbi. Então, tem essa cultura de fazer o jumbi das coisas, tá? É isso daí. Brasileiro precisa aprender a cultura do jumbi. É isso daí, bicho. É isso daí, bicho. Porque é o mínimo, entendeu? Jumbi é o mínimo. Jumbi é o mínimo que você precisa ter lá. Ah, vai vir pessoas... Aqui vai vir meu pai e minha mãe visitar eu aqui na minha casa e vai jantar comigo. O que eu tenho que ter? Bom, no mínimo, eu tenho que ter 2 copos, 2 garfos, né? Dois pratos, 2 cadeiras pra ele sentar e comida, o suficiente para os 2, tá? Então a diferença do jumbi é essa. Quando eu conseguir tudo isso daí, então eu já fiz o jumbi. Aí é só depois lapidar. Aí lapidar é o quê? Aí a diferença do cara que só fez o jumbi pro cara que realmente fez e tá lá. Aí é o cara que foi lá, comprou um vinho lá não sei das quantas. Aí foi, quando os pais chegou, abriu a porta e, pô, entendeu? E aí deu um presente. E aí sim é um pouco. Mas o mínimo é o jumbi. Você entendeu? Então, a gente precisa aprender essa cultura porque a gente chega muito no... Ah, não, vamos ser nós mesmos, vamos fazer aí. Vê aí, come sentado no chão aí, meu pai e minha mãe mesmo. Entendeu? Isso daí é uma coisa que a gente precisava aprender com os japoneses, tá? Também não são tão... Não é de todo ruim, não. Tem coisa que a gente aprende. E aí, acho que eu aprendi isso quando na paulada, né? Porque eu já tive que aprender correndo quando comecei a mexer com música e tudo mais. Isso meio que ficou comigo. Então agora que eu quero fazer esse projeto que não tem nada a ver com música, que é um projeto mais... que depende mais de mim. Tá, tinha no estilo, tinha os negócios, as outras coisas que eu fiz, mas eu não tinha essa percepção. Na época eu era mais, vamos fazer, a gente é bom, a gente... E aí agora eu não tenho mais essa percepção. Sabe por quê? Porque se fosse bom, tava fazendo, né? Entendeu? O no estilo era bom pra caramba. O Lohan saiu o vídeo ontem e falou, não, é que a sua perspectiva era alta. Não é que era alta. Eu não respondi isso pra ele na hora, mas porque é comédia tudo. Não é que era alta. Nem sabia. Mas que não era bom mesmo. Faltava o jumbi, faltava o mínimo, faltava da minha parte, principalmente, tá? Porque é muito fácil a gente jogar pros outros. Então, faltava. Qualquer coisinha era... deixa pra semana que vem e tudo. Uma coisa que eu combinei com o Josué aqui é o máximo, a não ser que caia alguém morto. Mas vamos ter assiduidade. Fazer certinho. Se vira, bicho. Vamos fazer, tá? Então a gente tá conseguindo manter isso daí. E é isso daí, bicho. Tá legal. Eu tô nesse momento mais pensativo, mas tá legal pra caramba. Tem bastante... Quando eu assisto quando eu assisto um programa no YouTube de outro... de outro podcaster, alguma coisa, eu já tô escutando diferente, já tá sendo até mais legal de escutar. Nossa, o cara fez isso agora. Pô, então é isso daí. Por isso que não deu certo isso. Então o cara tá tipo um Arnaldo César Coelho dos podcasts por aí. Então se você tem um podcast, toma cuidado, que o Rafael vai estar analisando ele pra aprender com você ou pra aprender o que não fazer. Então se você tem um podcast e tá escutando isso daqui, pode crer que eu tô aí julgando, porque eu sou o cara que julga as pessoas. É isso daí? Então é isso daí, até semana que vem com mais um Gordão Ermitão. Sexta-feira não, quinta-feira temos aí Divã do Gordão com Josué Fontes, que já faz uns 3 episódios que eu não escuto. Desculpa, Josué, mas eu vou escutar o seu podcast. Só dá uma segurada aí. Eu vou dar uma analisada no seu também. Depois a gente... Você que me aguarde também. E domingo temos Gordões contra o Tsunami. Como sempre, aquele papo de domingo que a gente faz aqui, que a gente sempre tenta trazer bastante coisas
principalmente sobre... Aqui a gente fala bastante sobre o Japão. Enfim, é nossa bagaça aqui. Eu e o Josué, como a gente mora no Japão, semana passada a gente falou bastante sobre sobre os desastres aí que pode acontecer. Se você não assistiu, vai lá assistir e fica esperto que domingo tem mais, tá bom? É isso daí, Rafael, é isso daí. Tá falando demais ultimamente, você tá se repetindo demais, hein? Pelo que eu mesmo me escutei falando nesses últimos 3 minutos, eu percebi que eu me repito demais, hein? Mas é isso daí, um abraço a todos, espero que vocês tenham um resto de semana muito bom. Um abraço.